Olá, meus amigos da Rede Mundo Maior de TV. Estamos de volta para mais um programa, O Despertar da Consciência. Está aqui conosco Sebastião Camargo para comentarmos mais um pouquinho do nosso primogênito, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Os 2 primeiros programas fizemos uma leve explicação sobre o que é a capa, as apresentações, sobre os nossos parceiros. A partir do 3º bloco, fomos entrando no conteúdo do livro, passo a passo, só pequenas pinceladas, tirando fragmentos de cada capítulo e comentando-os, né, Sebastião? Exato, a partir do 3º programa. O primeiro e o segundo nós fizemos uma apresentação geral, falando do significado da capa, né, como que surgiu esse filho tão querido e tão esperado. No 3º programa nós mostramos a necessidade do autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo. Já no 4º programa, que é o 2º capítulo do livro, nós demos a noção de Deus, né, tudo que existe, existe nele, a lei e o nosso relacionamento com a criação. No 5º programa, que é o 3º capítulo, nós já começamos a trajetória do princípio inteligente rumo à sua humanização, rumo à angelitude. Então tivemos a noção geral do princípio inteligente até o espírito individualizado. No próximo programa foi a vez de analisarmos os veículos de manifestação do espírito, o perispírito para ser mais exato. Então o parceiro inseparável do espírito. Já no 5º capítulo do livro, que foi no 7º programa, nós já começamos a analisar o espírito já pronto. Então o ser individualizado, as suas facetas, algumas pinceladas nesse multiverso em ação. E já no 6º capítulo, começamos a falar dos elementais, os elementos que agem em nós e fora de nós, mas dando uma ideia da existência deles, do pré-humano ao reino mental, do reino mental ao pré-humano. Agora, no 7º capítulo, ainda falando dos elementais, que a função é falar do reino mental ao pré-humano mais detalhadamente, falamos das 5 vertentes do pensamento, né, do impulso à intuição, mas ficou muita coisa que não deu para falar, que é o processo desta reprogramação, dessa criação, desse compartilhamento, mas dá para ir lá no livro depois a gente estudar. Agora vamos começar de fato as criações mentais. E nós vamos ver algo interessante nesse capítulo, porque a maioria quer pronto, não é isso? Será que isso já ocorreu na humanidade em algum ponto? Ou é nós na atualidade? Vamos lá. Sebastião, antes de entrarmos no 8º capítulo, uma curiosidade. Os 2 últimos capítulos que falamos, que foi sobre os elementais, para muitos não existiam, mas pelo que eu pude perceber, foram os 2 capítulos do livro mais profundos até agora. Os meus, com todo respeito, eu amo todos eles, mas os elementais é um amor diferenciado, porque eles formam a base de todas as coisas. Então eu tenho um carinho, um respeito, um amor muito grande por esses trabalhadores do Cristo. E na realidade somos nós em todas as frequências. É isso aí. Então vamos, enfim, para o 8º capítulo, Criações Mentais. O intercâmbio espiritual, pensamento e ação. Dentro de vós está o holocausto, a oblação, o ritual e a magia. Sois deuses, disse Jesus. Aprendei a apreender vossa essência espiritual, em primeiro lugar, pela orientação do pensamento, a chave da vossa mente, o segredo de vossa evolução. A expressão mais elementar desse processo inicia-se ao ser obtido o domínio do próprio pensamento. Sem esse primeiro passo, nada se fará para chegar a expandir o complexo processo do desabrochar das potencialidades divinas em vós adormecidas. Acho que só esse fragmento de Ramatiz dá estudo para uma vida inteira e sobra para a próxima reencarnação. Com certeza. Então, nosso irmão Ramatiz tem um respeito muito grande pelos elementais e trabalha com eles em todas as frequências, assim como o Miramês, que é seu parceiro, amigo, né, de tantas jornadas, e assim como toda a equipe, o Despertar da Consciência. Então, esse pensamento que abre o capítulo, porque se não compreendermos
a chave de nossa mente, que é o pensamento, e se não entendermos que o pensamento é uma potência que emana da nossa própria consciência, porque nós vamos acionar, lembra, pelo impulso, esse pensamento. A vontade é que vai fazer isto. Acionou o mecanismo do pensamento, a força criadora, acionamos conjuntamente com ela as forças elementais. O mais discreto pensamento não será possível sem os elementais. São eles que constroem, nós apenas ordenamos. Nós já passamos, já fomos os elementais em todas as frequências. Agora damos as ordens. Nós não agimos direto sobre a natureza íntima, física, perispirítica e mentalmente. São eles que agem. Assim como Deus não age diretamente na natureza, que seria o equivalente, o seu veículo de expressão, de experimentação, nós também não fazemos isso sem a presença. Porque o pensamento precisa criar ou tomar forma, são eles os elementos, as potências, as substâncias, os organizadores, para que esse pensamento crie forma, se transforme na sua junção em ideias, na sequência em palavras e depois nas ações. Por isso o pensamento é a chave para que nós possamos aprender sobre nós mesmos e apreender a essência de nossa própria consciência, de trazer à tona e tornar realidade em nosso meio. O homem comum possui uma ideia bastante vaga da existência das criações mentais na própria vida, assim como de sua magnitude. Cumpre-nos conhecer e compreender o processo desse universo que nos fará a chave das muitas portas que se abrem ao infinito, despertando-nos para as realidades sublimes de nossas potencialidades latentes. Os deuses que habitam em nós precisam ser desvelados. Dentre eles, com o máximo potencial criador, o pensamento. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Vamos fazer um gancho daqui, fazendo um link com o capítulo anterior, já que todos vão se amarrando. O espírito é o empresário, o grande empresário. A vontade é o seu diretor mais competente, o mais experiente. O pensamento são os arquitetos. Ou o pensamento se transforma no arquiteto, ou os pensamentos são os arquitetos para a construção de todas as realidades. A mente é o laboratório, a empresa em si. Nós vemos agora neste laboratório que temos os construtores, a inteligência, o instinto, a sensação, as emoções, os sentimentos. Temos a matéria-prima, o princípio inteligente, a matéria elementar, a energia universal, a matéria mental, e etc. E a partir da junção da matéria-prima, os construtores, os arquitetos, os orientadores, nós construímos uma realidade, um produto, que nós vamos compartilhar com o meio, nós vamos fazer uma parceria com o meio para aperfeiçoar esse produto, ou nós vamos construir algo que jamais tivemos notícia e agora queremos experimentar esse compartilhamento e essa parceria na ação. Nós precisamos a cada passo entender essa realidade e nós fizemos o máximo de esforço para que isso fosse compreendido na estrutura dessa obra. Esquecidos que a jornada ascensional realiza-se por meio da irrevogável lei de causa e efeito, e para ser legítima há que se processar as transformações de dentro para fora do ser. Observa-se o poder que os apelos exteriores exercem, historicamente, sobre os sentidos humanos. É preciso, pois, se persuadir de que não há, para alcançar esse objetivo, nem palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem quaisquer sinais materiais. Exato, porque é histórico esse processo de nós querermos, por meio de rituais, por meio de amuletos, de talismãs, querer chamar a atenção da espiritualidade para que eles façam por nós o que nos cabe fazer. Então, o que deve ser feito por nós em se tratando da nossa realidade. Então, nós podemos usar um amuleto. Será que é um amuleto que vai atrair alguém? Um talismã? Palavras sacramentais? Ou a nossa real intenção? Lembra da intenção?
o impulso, a sensação, o instinto e etc. Então esse processo, então a intenção é que vai atrair os orientadores espirituais, orientadores. André Luiz repete também, ou reprisa, ou relembra o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eles nos orientam. A fonte de energia está em nós. Eles não improvisam recursos. Cabe a nós fazer isso porque já existe em nós. Então eles podem orientar, podem nos auxiliar, mas cabe a nós nos transformarmos em médicos de nós mesmos. Então todos esses rituais criados, e usando amuletos, oferendas, talismãs, querendo atrair a atenção de entidades que são atraídas de fato pela nossa real intenção, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, pela nossa responsabilidade moral. Então precisamos querer, né, Sebastião? E acima de tudo, ou melhor, querer e depois saber e acima de tudo fazer. Leon Denis já afirmava: eu quero, eu faço convergir todas as potências do meu ser para a direção, para o objetivo que eu almejo conquistar. Eu sei. Porque eu quero, eu sei, eu conheço as leis e as forças que vou gerenciar. E, acima de tudo, eu coloco-as a serviço do meu semelhante na ação fraterna, solidária, para o meu e para o bem de todos. O papo está bom, mas vamos sair para um breve intervalo e voltamos já já.